progresso. Este é o caminho que Deus tem para nós. Provérbios 4 nos diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Deus nos criou para a plenitude, por isso o seu caminho de instrução, especialmente em Provérbios, é seguir princípios que nos dará uma vida abençoada. Lembre-se, caminhe pelas trilhas que Deus nos deu para que a sua vida cresça, se desenvolva e você seja uma grande bênção para poder abençoar a todos através deste progresso. Bem-vindo a mais uma celebração da IBNU. É muito bom ter você com a gente nesse momento em que nós nos reunimos virtualmente para realizarmos uma celebração, um agradecimento e um reconhecimento daquilo que Deus tem feito na nossa vida, daquilo que nós queremos responder para Deus e para nós fazermos isso como corpo de Cristo. Nós agradecemos pela sua presença aqui e pedimos que você permaneça com a gente nesse momento de adoração enquanto comunidade, enquanto igreja. Oi pessoal, quero me apresentar, meu nome é Cecília, esse é meu marido Brian, nós somos missionários lá no extremo norte do Brasil, trabalhamos com povos indígenas e é um prazer estar aqui com vocês hoje celebrando juntos.
realmente nós temos muitos motivos de gratidão a Deus. Nós trabalhamos com o ensino e a capacitação de líderes indígenas. E acabamos de fazer um curso de liderança e foi tão gratificante ver o desejo e realmente a alegria de estudar a palavra de Deus entre os indígenas. Mas não somente isso, mas também alguns dos indígenas que têm crescido ao longo dos anos. Eu trabalho há 28 anos com esse povo e agora nós estamos vendo líderes crescendo, amadurecendo, e hoje nós temos alguns que fazem parte da equipe de ensino dos novos alunos. E para ver o respeito que eles têm conquistado e também o exemplo de vida deles, realmente mostrando o caráter de Cristo. Então é isso mesmo que nós desejamos, para que nós possamos ser mais como Cristo. E agradecemos muito a Deus e também a IBNU pelo apoio, pelos vários recursos que tem enviado também para nos ajudar nesse trabalho. Então agradecemos muito a Deus por tudo que tem feito. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de grandes louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Eu cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terras,
Esse é o momento em que nós vamos dedicar alguns minutos para colocar as nossas dores, lutas, as nossas dificuldades diante do Senhor, pedindo que o Senhor intervenha em nosso favor. E talvez você está vivendo um momento de desesperança, talvez você está vivendo um momento em que você não enxerga uma saída, mas saiba que Deus, Ele controla todas as coisas, Ele carrega você nas mãos dEle e Ele quer o melhor para você. Então a minha oração também nesse momento é para que você descanse no Senhor. Vamos orar, colocando tudo isso diante dEle. Pai querido, muito obrigado porque nós temos esse momento aqui, nós temos esse momento de culto, de celebração, nós temos a possibilidade de ouvir da Tua palavra, de aprender dela e de colocar isso em prática na nossa vida, mas muitas vezes, Senhor, a gente se vê perdido, se vê amarrado, sem uma solução clara para as dificuldades que temos vivido. Por isso nós queremos Te pedir por esses irmãos que nesse momento colocam as suas vidas diante de Ti. Te pedir que o Senhor ilumine os corações deles, que o Senhor fale com eles, que o Teu Santo Espírito traga aquela paz que excede todo o entendimento, que eles possam descansar em Ti. Muitas vezes, por conta de não vermos soluções, de não vermos saída, a ansiedade toma conta do nosso coração e nós nos perdemos na caminhada. Mas nós confiamos que o Teu amor é tão grande que o Senhor vai agir em nosso favor para que nós retornemos. Mesmo que a solução não seja a solução que nós almejamos ou que nós buscamos, que seja a solução que o Senhor tem para as nossas dificuldades. Novamente Te peço, Senhor, acalma o nosso coração, nos dá paz, nos dá certeza de que o Senhor está conosco. Tira dos nossos olhos essas nuvens escuras que nos impedem de ver a Tua ação em nosso favor. Assim nós oramos, já agradecidos, porque sabemos que a melhor resposta vai vir de Ti. No nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. A vitória é daquele que contemplar o Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar
Chegou o momento de refletir na palavra de Deus, nos ensinamentos das Escrituras para o bem da nossa vida. E hoje, quando estamos pensando naquilo que aqueles que são seguidores de Jesus podem fazer no reino de Deus, eu queria pensar aqui sobre um tema interessante que vai ser para fazer direitinho. Lendo inicialmente 1 Timóteo 6, do verso 17 até o 19. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Eu me lembro quando era muito mais novo, que eu ia para a escola e eu andava na calçada e tinha ali as lajotas, né? As lajotas negras e as lajotas brancas, e eu então ficava tentando pisar com o pé em cada uma, sem pisar na risca. Não sei se você já teve esse tipo de toque, né? De tentar fazer as coisas, e a gente muitas vezes na vida tem, né, esse tipo de atitude de querer fazer a coisa direitinho. A pessoa tem um toque, quer deixar tudo arrumado, né? Tem gente que quando vê alguém com a camisa meio torta, assim, com a gola, a pessoa tem vontade de ir lá pegar e arrumar. Então, pois é interessante a gente ver isso e pensar como é que esse tipo de, vamos dizer, atitude, tendência humana de querer deixar a coisa bem ajustada, como é que isso funciona e como é que isso tem ligação com a nossa vida. Então, pensando sobre esse assunto, eu queria ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, e que é interessante. Timóteo, são duas cartas de Paulo a Timóteo e uma carta também a Tito, que são cartas pastorais, quer dizer, carta para a liderança da igreja, para dar orientação de como é que as coisas devem ser encaminhadas. E nesse contexto, Paulo escreve a Timóteo assim, no final dessa primeira carta, tentando dizer, olha, aqui são algumas recomendações importantes que não podem faltar. E aí ele vai dar uma orientação interessantíssima, com o verso 17 diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E ele prossegue e diz: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. É interessante, no mundo com tantos conflitos e polarizações, é bonito ver na Bíblia que a comunidade da fé tem irmãos que são irmãos de condição mais simples e tem irmãos de condição abastada. É interessante que Paulo não diz para esses ricos, olha, vocês são ricos, então está tudo errado, não é bem assim, vocês são inimigos dos pobres, vocês têm que dar um jeito nisso. Não, ele trata os ricos como irmãos e traz para eles aquilo que é sempre uma realidade para todos nós. Nós temos grandes situações de ameaça, temos situações de oportunidades e possibilidades. E ele diz, olha, vocês não podem ser presas da arrogância, vocês não devem ter esperança na riqueza, mas de uma maneira bem tranquila diz, olha, lembrem-se de que tudo que vocês têm é provisão da parte de Deus, que inclusive, né, sem qualquer tendência platônica, ele diz, olha, que Deus nos dá para a nossa satisfação. Não há rejeição da riqueza, não há rejeição de satisfação no bem. E aí ele traz um caminho muito objetivo e prático, dizendo, olha, vocês devem, né, é o conselho que ele dá para Timóteo, que os oriente a fazer o quê? Ele diz com clareza, vocês devem ser ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir, porque
assim vocês vão ter um tesouro maior ainda, um tesouro para a vida eterna. E a ênfase nessa coisa prática, né? Quer dizer, existe uma situação social específica e ela é abordada de maneira favorável, prática, e fazendo com que esses cristãos abastados sejam um canal de bênção da parte de Deus para a comunidade da fé. Eles deveriam ser ricos em boas obras. Quando a gente ouve falar nisso, a gente pensa, mas como é que é? O evangelho, então, é uma coisa ligada às boas obras? Sim ou não? Como é que a gente vê isso? É interessante observar que essa ideia de que aquele que está em sintonia com Jesus deve fazer o bem e ser alguém de uma vida rica em boas obras, a gente lê o texto de Efésios que vai deixando isso mais claro para nós. Capítulo 2 diz assim: Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus, em Cristo e com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Atenção, não por obras, para que ninguém se glorie. Então fica claro que a pessoa não é salva por obras, não tem mérito diante de Deus por fazer qualquer coisa, não é aquela coisa do tipo, eu faço coisas boas para ganhar resultado disso, né? Eu obedeço para ganhar a atenção e o amor e o afeto divino. Ao contrário, né? Eu recebo isso pela graça e daí eu mostro obediência e dedicação. Então a salvação não ocorre por obras. No entanto, olha que coisa interessante, versículo 10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, como resultado de uma fé verdadeira, obras sintonizadas com a ação de Deus fazem parte da vida de um seguidor de Jesus. Isso é tão claro que não só a gente vê 1 Timóteo em sintonia com Efésios, mas quando lemos outro autor do Novo Testamento, Tiago, capítulo 2, nós lemos o quê? De que adianta, meus irmãos, verso 14, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento, do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então percebe a conexão? Fica muito claro aqui a relação entre fé e obras, que fé verdadeira não é fé de obras meritórias tentando negociar ou comprar a Deus, são resultado de uma fé verdadeira. Por isso essa tônica prática, concreta, onde a realidade espiritual não é definida somente por uma mera crença no coração ou somente por uma contemplação ou um mero assentimento interno, mas ela envolve uma realidade prática. Por isso, quando a gente pensa em praticar o bem como? De acordo com o quê? Nós vamos ver que a definição do que é adequado, do que é agradável a Deus, o que é bom, está na própria palavra divina, que tem a ver com a lei de Deus, com as instruções de Deus. E quando a gente olha isso, nós temos o quê? A referência da lei dada na Torá. São 613 mandamentos, ou seja, instruções, claramente definidos.
E esses 613 são basicamente, emblematicamente mostrados naquilo que envolve os famosos 10 mandamentos, código ético, moral, que marca toda a tradição judaico-cristã. E Jesus deixou bem claro que esses 10 mandamentos e os 613, eles se resumem, eles gravitam em torno de 2 princípios que são os 2 mandamentos principais, que são exatamente amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Então, nesse sentido, a ideia de fazer o bem, a ideia de que envolve uma verdadeira, digamos, boa obra, está em sintonia com o que diz a lei, entendida na sua intenção de amar a Deus ou amar o próximo. Ou seja, cada um dos mandamentos é uma maneira de fazer isso. E precisava e precisa ser feito direitinho. Por isso a lei tinha uma coisa muito interessante, que se repete em vários lugares, que tudo tinha que ser feito de acordo com a determinação, orientação divina. Então a ordem era Kasher Tzivah Yehovah, ou Kasher Tzivah Adonai, conforme o Eterno, o Senhor, ordenou. E aí, então, a gente pensa como é que é essa história da lei. Então, o que as pessoas que, na sua caminhada, sempre tiveram a intenção de agradar a Deus e olhando para essas referências, pensavam? Algumas coisas muito básicas. Primeiro, o que é exatamente o mandamento? O que está escrito lá? O que está sendo orientado? Qual é a instrução da parte de Deus? Vamos ler e olhar com atenção. Depois, a pergunta é, ok, eu li, eu entendi o que está lá. Agora, como é que se pratica isso? Como é que se faz isso? Qual é a maneira certa? Se Deus disse, por exemplo, para fazer assim na Páscoa, ou assim no Shabat, ou assim diante de uma pessoa em necessidade, como é que isso é feito? Então, discussões e questionamentos atravessam a história perguntando sobre isso. Mas o ponto de referência fundamental maior tem a ver com a intenção com que se faz qualquer coisa ligada à lei. Aí a gente tem muitas vezes práticas religiosas que são tecnicamente exatamente o que deveria ser feito, só que com uma intenção totalmente diferente. E quando a gente pensa sobre isso, a gente compreende, por exemplo, Jesus questiona os religiosos do seu tempo porque ele está falando com eles e diz muitas vezes, olha, vocês até fazem o bem aos pobres, vocês dão esmolas, mas na frente de todo mundo e tocando trombeta. Ou seja, a intenção é glória própria, é orgulho. Você pode até fazer algo extraordinariamente bonito, você fazer uma oração longa enquanto, como diz Jesus, devora a casa de uma viúva. Quer dizer, qual é a intenção quando eu pratico qualquer coisa ligado àquilo que eu chamo de fazer o bem? É autopromoção, é tirar vantagem disso, é conseguir alguma coisa que não está claro à primeira vista com segundas intenções, é aliviar uma consciência que está machucada porque fez alguma coisa muito errada. O que está por trás disso? Então a intenção é fundamental. Então é muito interessante ver isso, que essa compreensão do que envolve a vontade divina, que vai dizer para nós que essa realidade devidamente executada é uma boa obra, a gente precisa entender. Mas talvez você, ouvindo isso, fique um pouco confuso, porque você fala, mas aí peraí, mas esse negócio da lei, isso não é tudo ultrapassado, não ficou lá atrás, e aí como é que fica? A gente não tem tudo novo a partir de Jesus? E é curioso, né? Porque muitas pessoas acabam pensando isso, mas se você ler direitinho o Novo Testamento, você vai ver que não é bem assim. Como é que a gente entende essa realidade da palavra divina revelada antes de Jesus no Primeiro Testamento? Conforme os ensinos do apóstolo Paulo e do livro de Hebreus, a gente entende algumas coisas importantes. Primeiro, a lei que foi dada, que mostra, né, uma maneira como se pode avaliar o ser humano, em termos da sua obediência à vontade divina, ela nunca pôde nem justificar nem salvar ninguém. A lei é parecido com uma
ressonância, uma tomografia que alguém faz para detectar um problema no seu organismo. Então a lei traz para nós as estipulações, a devida apresentação da vontade divina, a gente olha, avalia e vê, puxa, olha, descobri que eu estou em falta nisso, aqui eu estou imperfeito, aqui eu estou terrível, aqui eu estou mais ou menos. Então ela nunca foi dada como um remédio, ela sempre foi o parâmetro de Deus que nos coloca numa situação que comprova a nossa incapacidade de lidar com ela. Nunca ninguém, jamais, pôde, com a força humana, cumprir a lei na sua plenitude. Além disso, quando nós lemos toda a lei, a gente vai ver que os mandamentos são diferentes. Tem mandamentos cerimoniais, tem mandamentos que são teológicos e morais, tem outros que são de natureza social e comunitária, então eles são diversificados. E a pergunta é, como é que a gente faz com os mandamentos cerimoniais, como sacrifícios, ter que se lavar diante de certas circunstâncias, uma série de elementos ligados ao ritualismo cerimonial. Fica claro, quando lemos o Novo Testamento, primeiro que os gentios nunca, aqueles que não eram judeus, quando recebiam a fé no Messias de Israel, jamais foram convocados para atender às exigências da lei cerimonial. Ela não fazia sentido. Ela não era pertinente à realidade deles. Por exemplo, nunca foi exigido dos gentios que fizessem circuncisão. E também essa lei cerimonial cumpriu-se em Cristo. Ou seja, muita coisa que você vê na lei, por exemplo, os sacrifícios, Hebreus vai deixar claro, não faz mais sentido continuar fazendo sacrifício, porque os sacrifícios apontavam para uma realidade plena de Cristo Jesus. Além disso, a gente deve entender também que nós não estamos debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer, se eu não estou debaixo da lei, tudo certo, eu posso fazer o que eu bem entendo, porque não tem mais lei nenhuma? Não, veja, não é isso. O texto não está dizendo que os aspectos morais e teológicos da lei não têm nenhuma validade para a nossa orientação. O que o texto bíblico vai dizer para nós é que nós não estamos debaixo do regime da lei no Israel antigo, quando nós temos uma espécie de teocracia. Há várias leis específicas da realidade de Israel no deserto e que não nos alcançam. Nós não estamos debaixo desse regime jurídico da lei. Não faz sentido você pegar leis do Antigo Testamento e tentar implantá-las numa espécie de governo para fazer a mesma coisa que era feita lá. E além disso, nós não estamos debaixo da lei no sentido que o que a lei fazia condenando a nós, a condenação caiu sobre Cristo, que morreu em nosso lugar. Então, nesse sentido, estamos debaixo da graça. Isso não quer dizer que a lei em si só ela é ruim ou problemática. Paulo vai dizer que ela é santa e boa, ela não é rejeitada. Aliás, uma surpresa muito grande para várias pessoas é entender que quando a lei é dada ao povo de Israel, na verdade, ela é dada como, atenção, expressão da graça de Deus. Como assim, Sayão? Porque veja bem, é interessante que você está lendo o Antigo Testamento e você vai entender, se ler com atenção, que tanto o Antigo como o Novo Testamento falam de lei e de graça juntos e em sintonia. Então, quando Deus liberta o povo do Egito, não liberta porque o povo foi obediente. Não foi porque eles cumpriram tantos mandamentos. Liberta pela sua graça. Quando Deus vê a dor, o choro, o sofrimento dos israelitas e levanta o libertador Moisés e seu irmão Arão. Então eles foram libertados de graça. Quando eles são libertados, é feita a oferta, a proposta para eles. Vocês querem que o Senhor, que o Eterno, seja o Deus de vocês? Êxodo 19 vai deixar claro isso. E eles aceitam. Então agora eles entram em parceria, em aliança com Deus. Quando eles entram em aliança com Deus, a pergunta é: como é que pode esse povo simples, humano, limitado e pecador
estar em aliança tendo o Deus eterno, puro e santo, vivendo, habitando entre eles. Isso é possível? Claro que não. Então, como é que vai ser possível essa comunhão, essa proximidade? A lei é dada. A lei é dada para permitir que aqueles israelitas tivessem condição de se aproximar de Deus, de ter comunhão com Deus, de apresentarem ali os seus erros, seus pecados, sua consciência manchada, serem perdoados, serem libertados, poderem cultuar a Deus. Então, a lei foi dada como um caminho para permitir a proximidade entre Deus e o homem. Por isso é muito importante, porque senão, você já imaginou o que as pessoas pensam? Olha o que muita gente imagina. Que Deus no passado estava meio nervoso e que ele acabou exigindo demais das pessoas, talvez porque Netuno e Plutão estavam meio fora do lugar, Deus estava meio aborrecido, então falou, deixa eu botar um monte de lei pesada e difícil para o pessoal, para eles entenderem que eu sou o Senhor do Universo. E depois Deus ficou mais calmo, tranquilo, a coisa se ajustou, aí ele enviou Cristo Jesus e disse, olha, sabe, toda aquela exigência, esquece, vamos fazer a coisa mais barata agora, vamos fazer em 3 vezes sem juros, vamos fazer a coisa, né, com desconto no cartão. Então agora, depois de Jesus, fica tudo tranquilo, mais fácil, não tem mais exigência, está tudo ok. Você percebe que isso é uma coisa muito estranha, se você pensa num Deus todo-poderoso e justo e bondoso. Então o que acontece? Na verdade, não é assim. A acusação que foi feita, né, que Moisés ensinou uma coisa, Jesus ensinou outra, não faz sentido. Ah, mas não está escrito lá, vocês viram que foi dito aos antigos, mas isso não é uma referência que foi dito ao Antigo Testamento, é aquilo que foi dito pelos antigos na tradição dos religiosos. Até porque tem texto bíblico que diz, não tem nenhum texto que fala que você deve odiar os seus inimigos, como aparece, por exemplo, em Mateus, né? Vocês viram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então isso é uma referência à tradição e não ao texto bíblico. Consequentemente, então, o que é importante entender? Que Jesus está em sintonia com Moisés. Por isso, em Mateus, nós vamos ver exatamente essa realidade apresentada, que Jesus é um novo Moisés. Assim como Moisés falou lá no Monte Sinai com os mandamentos, Jesus está no Monte das Bem-aventuranças para transmitir essas beatitudes do reino de Deus. E o que é que a gente lê e vê lá? Mateus 5, verso 19 vai nos revelar com o verso 20 também. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, e ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, está vendo? Praticar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então, observe como a ideia está clara que Jesus não veio negar a lei, não veio extirpar e dizer que ela está abolida, ele veio trazer o pleno entendimento, é o sentido da palavra grega, plerosai, do que significa a realidade da lei. E por isso ele vai dizer algo muito desafiante e forte aqui. Se vocês que estão me seguindo não tiverem uma relação com os mandamentos mais adequada e superior àquela que os fariseus e mestres da lei têm, vocês não entram no reino dos céus. Jesus está dizendo o seguinte, olha, quem de fato vai dar atenção à lei e, portanto, de fato praticar boas obras em sintonia com a vontade de Deus, são exatamente os meus discípulos, e não esses que falam pretensamente em nome da lei, mas mudam o que ela diz e seguem, na verdade, as suas próprias tradições. Por isso é muito interessante a gente olhar como é que o Novo Testamento vai trabalhar essa questão da lei
e de se fazer a vontade de Deus quando a gente entende que relação que isso tem com o Espírito Santo. E aí a gente deve olhar o que acontece no Pentecoste, quando a gente vai ver a conexão entre a lei e o Espírito. Atos 2 e Hebreus 8 certamente vão nos dar boa orientação aqui. Olha que coisa interessante. A lei tinha sido dada lá atrás, e o momento da celebração, da entrega da lei no contexto judaico, é a festa de Pentecoste. Essa festa, a festa das semanas, a festa de Shavuot, quando se fazia a grande lembrança de que a lei tinha sido dada ao povo no Sinai depois que eles foram libertados do Egito. E não é sem razão que o Espírito Santo vai ser dado exatamente na mesma ocasião. Por quê? Jesus deixou claro que o Espírito tinha a função principal de fazer lembrar tudo o que tinha sido ensinado. O Espírito guiará a toda a verdade. Esse Espírito que é consolador, que é conselheiro, ele tem profunda sintonia com essa realidade da lei. Então, olha que coisa interessante. A pergunta é, não é possível fazer boas obras de verdade? Ou será que é? Não é possível fazer isso pela força humana. Como é que isso vai ser possível? Através da ação do Espírito. Por isso que nós temos essa ligação profunda entre o Espírito e a lei. Essa é a razão que nós, quando lemos Hebreus capítulo 8, começamos a entender uma série de coisas importantes nessa explicação bíblica. Aqui que diz o texto, verso 8 em diante: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. E que aliança é essa? Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei dos seus pecados. Que coisa extraordinária e impressionante. Qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: a aliança mencionada, que fica ultrapassada porque vai chegar uma nova aliança, é a aliança do Sinai. Fica claro, quando eu tirei o povo do Egito. E o que acontece? Quando Deus faz isso, ele entrega a lei, mas a lei é dada em tábuas de pedra. Elas são dadas como elementos externos. O indivíduo tinha que ler ou ouvir e pensar em como ele iria atender à orientação divina. Agora, a mudança com a atuação do Espírito é que a lei é escrita no coração e na mente. Há uma mudança do externo para o interno. E quando isso acontece, as coisas mudam totalmente, diz o livro de Hebreus. Nem é necessário dizer para alguém conhecer o Senhor, porque eles me conhecerão. Porque o desejo de agradar a Deus, o desejo de obedecer a Deus, de fazer a vontade, é diferente porque ele vem de dentro. Veja, você pode ter uma pessoa, por exemplo, já vi muitas vezes um mau advogado. Ele conhece a lei, ele sabe a sua finalidade, ele pensa: como é que eu posso usar isso aqui, torcer e fazer alguma coisa para tirar vantagem disso? Então, muitas pessoas com o coração afastado de Deus olharam e utilizaram a lei com a pior intenção possível. Porque se a mudança não vier de dentro, não adianta nada a coação que vem de fora. E é isso que vai acontecer nesse cenário da mudança que o Espírito traz no coração. Por isso a gente começa a entender o que Jesus está dizendo lá em Mateus. Que essas pessoas agora impactadas pela graça, que receberam a fé em Jesus, que entraram no reino de Deus, vão ter uma justiça superior à dos mestres da lei que obedeciam
simplesmente pela exigência externa e não com uma intenção profunda do coração. É interessante que quando você não tem essa intenção, acontece isso, né? E isso é uma realidade em toda a tradição, tanto judaica como cristã, de pessoas que têm a sua referência externa e ele faz o possível. Até as pessoas pensam, escuta, se eu fizer até aqui tá bom, né? Como é que eu posso viver mais ou menos à vontade sem ultrapassar uma linha em que meu prejuízo seja muito grande? Mas quando alguém é mudado lá por dentro pelo Espírito, a pessoa entrega a vida. A pessoa faz o que os moravianos fizeram, chegar a ponto de se vender como escrava. A pessoa, para poder proclamar a fé, a pessoa entra numa outra dimensão completamente diferente. E aí a gente percebe que tipo de vida tem a pessoa sintonizada com essa ação do Espírito. Olha lá o que a gente descobre. Em primeiro lugar, nasce uma nova dimensão de vida, uma atitude produtiva. A pergunta é: que tipo de atitude o Espírito traz? Veja, muita gente tem cristianismo de mera contemplação. A pessoa às vezes fica pensativa ou gosta de olhar elementos ligados à fé que enchem o seu coração, mas não passa disso. Outros acham que o legalismo, que é a atenção desnecessária a coisas menores e secundárias, que acabam sendo distorcidas como se fossem importantes, que isso envolve uma vida com Deus. Não é o caso. Para outros, a fé é apenas exercício intelectual abstrato, é filosofia pura. Será que é isso? É a mera crença? Não, mas espera aí, eu tenho a doutrina boa, eu tenho a doutrina correta, então está tudo bem. Não, segundo o que lemos em 1 Timóteo 6 e nos outros textos, a realidade da vida no Espírito traz atitude produtiva no reino, do jeito que a gente vê em Mateus 25, na parábola dos talentos. A outra coisa curiosa é que essa fé, marcada pelas boas obras que vêm do Espírito e da graça de Deus, ela tem uma postura de crítica da negligência, ou seja, crítica da omissão, da preguiça e da inatividade. Como tem gente disposta a abrir a boca para falar contra tudo e contra todos? Às vezes não contra si mesmo, mas todo mundo tem opinião, acha isso, acha aquilo, gasta o seu tempo, mas na hora de mover um dedo para fazer diferença na vida daqueles que estão em dificuldade, não aparece. Muitas vezes acontece isso. E é interessante, porque veja o que 1 Timóteo 6 vai dizer para os ricos, que vocês devem ser ricos em boas obras e devem fazer o bem. Quer dizer, uma coisa que na verdade cabe para todo mundo. Então, a crítica dessa negligência está aí. Depois, fica claro no texto bíblico que a gente não tem, vamos dizer, tempo indefinido para fazer isso. A gente precisa agir enquanto é tempo. Tempo é oportunidade. A ociosidade nunca pode estar no radar da nossa vida. Veja, é interessante lá o texto de 1 Timóteo 6, porque ele diz para eles, olha, vejam que o melhor investimento que vocês fazem tem a ver com a vida eterna. Então a vida da pessoa em sintonia com o reino é de olho no final. O que a pessoa vai construir para a sua realidade? Porque a hora vai chegar. Nós não temos todo o tempo do mundo para fazer aquilo que a gente acha que deveria fazer. A hora é agora. Interessante que a graça verdadeira, ela se manifesta com uma fé que é acompanhada de obras. Obras que transbordam do amor de Deus, que tem a seguinte lógica: olha o que Deus fez comigo, como Ele me abençoou, então se quer saber de uma coisa, eu quero abraçar o mundo, eu quero também fazer da minha vida um canal de amor e de bênção da parte de Deus. Então isso leva a gente a fazer o quê? A amar na prática. Isso é muito enfatizado no Novo Testamento. Nas cartas de Paulo, em Tiago, também é a teologia do bom samaritano. Jesus está exatamente dizendo isso. Percebe? Você tem um homem lá que é o cara mais importante do templo, tem outro que cuida da música, e olha, quem veio ajudar alguém numa situação terrível foi um indivíduo que vocês chamam de herege o tempo todo, que é o samaritano.
Então, aí nós temos que observar que você tem os dons em ação acontecendo de verdade por meios bastante concretos e objetivos. Isso tem a ver com fazer o bem, isso é frutificar de verdade. Agora, olha que coisa interessante. A gente talvez nem sempre perceba que a maneira como a gente conduz a nossa vida, como é que a gente tem o nosso cristianismo prático, revela em que tipo de Deus a gente acredita. Quem é o Deus em quem eu creio, em quem eu deposito a fé? Como é que é essa teologia? Quem tem uma ideia diferente, onde Deus é visto só como um Deus exigente, que tem caprichos meio incompreensíveis e que, portanto, eu estou apavorado, ele é um Deus do medo, essa pessoa de fato não vai sair do lugar, porque ele tem receio que qualquer movimento seja questionado. Ele está dominado por uma ideia completamente equivocada. Outros têm o Deus da letargia, que exige, pede que ele acredite em certas ideias e pronto, né? Ele tem essas ideias definidas e não importa que tipo de vida ele tem. Isso não faz sentido. Outros é o Deus do legalismo, que troca aquilo que é fundamental e essencial ligado a amar Deus e o próximo a coisas totalmente inúteis, irrelevantes e dispensáveis, tipo a cor da roupa, que jeito ele penteia o cabelo, se ele vai na reunião da comunidade da fé de manhã ou à noite, coisas totalmente dispensáveis. O que acontece? A religião, no sentido negativo da palavra, ela cria um falso Deus, um ídolo. É o tipo de visão errada de Deus leva a gente a ter uma prática de vida errada. Isso é uma religião enganadora. Como é que é isso? A pessoa é dominada pelo medo, tem uma caminhada paralisante, porque como ele age, ele pensa desse jeito, a atitude dele é absolutamente marcada por uma espiritualidade cheia de negativas e mais nada. Ela é egocêntrica, a pessoa fica só pensando em si mesma, se ela está bem ou não está bem, né? Ela roda em torno de si mesma. Ela é incoerente, porque ninguém consegue, né? Jesus critica os religiosos do seu tempo que estavam brigando porque ele resolveu fazer o bem no Shabat, curando um doente. E esse mesmo pessoal, quando um animal do rebanho deles caía no buraco no Shabat, eles davam um jeito de tirar. Então não tem como manter coerência. Ela é estéril, não leva a nada e ela é completamente negativa. Por isso, a gente descobre que uma espiritualidade que não é traduzida em serviço, em obras, em ação verdadeira no reino, tem alguma coisa muito fora do lugar. Por quê? Porque a gente descobre que a justiça da lei é uma justiça que Jesus falou que ia acontecer e que ultrapassava tudo aquilo que os religiosos do seu tempo apresentavam. Que tipo de justiça é essa? É uma obediência autêntica. É a justiça que vem do coração e que só é possível naqueles em quem o Espírito habita. É por isso que a entrada no reino é impossível sem a justiça superior à dos fariseus. Essa justiça é evidência de verdadeira fé. E ela está ligada com a ação do Espírito no contexto da nova aliança. Olha só os textos que são pertinentes a isso. 2 Coríntios 3 vai mencionar que nós temos leis em tábua de carne. Hebreus 8:10, que nós já vimos, fala das leis na mente e no coração. Romanos 13:8 fala que o amor ao próximo é o cumprimento da lei. E olha só que coisa extraordinária, espetacular que a gente vê, né? Agora, com essa coisa do Espírito no coração da pessoa, com o desejo de amar, de agradar a Deus, de fazer a sua vontade, você tem um novo caminho que leva a uma superação. Quando o indivíduo é capaz de fazer a vontade de Deus, uma verdadeira boa obra, pelo poder do Espírito, sem que ele tivesse nenhuma condição de fazer isso. E olha como é bonito e extraordinário. Dá uma olhada em 2 Coríntios 3. O texto diz: vocês demonstram que são uma carta de Cristo,
resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Dentro do mesmo enfoque e pensamento, Romanos 13 vai dizer: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, atenção, o amor é o cumprimento da lei. Diante disso, a gente levanta a pergunta para a nossa vida: que tipo de fé em Cristo eu tenho? Uma adesão confessional e doutrinária? Olha, a igreja fala isso, eu concordo com tudo. Ah, que legal, você é uma maravilha de autoridade, Deus está feliz que você concorda com as ideias reveladas. Que máximo! Será que isso é cristianismo suficiente e verdadeiro? Outros falam: não, mas eu gosto de discutir teologia, eu gosto de comentar ideias. Eu vejo muita gente hoje querendo dar palpites e uma série de considerações sobre teologia. Como assim? Se a gente tem um nível mais profundo de conhecimento, a gente é mais legal que todo mundo. Será que é isso? Ou será que, olha, o mundo está ruim, está complicado, então é bom a gente ir na igreja e estar lá junto com pessoas melhores, porque lá fora está ruim demais? Que tipo de fé a gente tem? O que vale no final? Religião que não produz atitude sintonizada com a graça é falsa, não é verdadeira. O reino é alegre, é feliz, é vitorioso, é exuberante. Você vê isso com clareza no Novo Testamento. Quem fica parado no ensino bíblico está morto. Quem é refém do medo, do egoísmo e do ídolo que criou, não está no reino de Deus. Por isso, a gente fala com clareza, todos nós aqui, que a hora de servir é agora. Como é que você pode mostrar o seu amor a Deus na prática? Como é que você pode amar o próximo na prática? O tempo passa e a gente nem sempre terá essa oportunidade. Assim como Paulo orientou os ricos em 1 Timóteo, e como Efésios, como Tiago, como o ensino de Mateus e também das outras cartas, de Hebreus e 2 Coríntios nos mostram, a fé sem obras é morta, é hora de servir na prática. Que Deus abençoe a sua vida e encaminhe o seu coração e a sua devoção para se transformar em amor em ação. Parabéns, IBNU, 18 anos, uau, a IBNU chegou à maioridade, eu me lembro ainda, em 2007, quando nascia a nossa comunidade de fé. Uma comunidade que se define como uma comunidade saudável para um mundo melhor e que pretende ser composta de gente que gosta de gente que segue a Jesus, focada na missão, focada no reino de Deus, entendendo a necessidade da missão e que amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo é referência para a nossa vida. Mas pessoal, olha que coisa, né? Eu me lembro, a gente começou aqui na cidade de São Paulo, um grupo pequeno, algumas pessoas de umas 4, 5 famílias, ali no WTC, no World Trade Center de São Paulo, ficamos um bom tempo ali, depois mudamos de endereço, acabamos indo lá para o Clube Transatlântico, ficamos muito tempo ali, também na Zona Sul de São Paulo. Depois usamos também o espaço Transamérica,
E finalmente nós, depois de termos uma outra temporada no WTC também, e nesses períodos mais difíceis pós-pandemia, chegamos ao nosso espaço, hoje Espaço IBNU, que fica ali pertinho de Congonhas. E com a graça de Deus usamos o espaço do BTG, usamos a igreja chinesa Washington, usamos assim espaços variados. A gente agradece a Deus e olha, aquele grupo pequeno de pessoas cresceu e hoje a IBNU tem uma história que abençoou milhares de pessoas que foram membros, são membros e que têm sintonia conosco. Temos hoje gente, principalmente na cidade de São Paulo, mas membros e pessoas amigas em tudo quanto é lugar no Brasil, como também em outros continentes, como África, Europa, nas Américas, na Ásia, particularmente no Japão e em vários lugares do mundo. E eu agradeço a Deus por tantas pessoas envolvidas nas dezenas de projetos que têm a ver com o cuidado da comunidade, com as diferentes faixas etárias e ministérios internos, com projetos que têm um perfil de abençoar as pessoas na área de saúde, na área de proteção, na área de ensino bíblico aprofundado, na área de missão humanitária, na área de diversas atividades que temos desenvolvido pela graça de Deus. Então, nessa data tão especial, aí, com essa trajetória, você vai poder ter oportunidade de dar uma olhada aqui nos nossos principais ministérios e projetos e nas pessoas que têm sido esse canal de bênção da IBNU, que já deu origem a várias igrejas na sua trajetória, inclusive no exterior, como na Flórida, nos Estados Unidos. Hoje, aqui a gente pergunta, o que a gente faz, Saião, no dia do aniversário da IBNU? Bom, pessoal, é muito simples, é hora de presente. A IBNU, oh, que caneca bonita, né? Vamos ver, acho que tem um presente aqui, deixa eu ver se tem um presente. Opa, presente da IBNU, olha, achei um presente, não sei se é bom. Deixa eu ver o que tem aqui. Olha só, isso aqui é o isopo, que foi trazido lá da Galileia, da terra de Israel. Que beleza, o isopo que aparece na Bíblia, que lembra do perdão que Deus dá lá no Salmo 51, quando Davi fala para ser purificado com isopo, que lembra desse perdão também em Hebreus 9:19, que acompanha, de acordo com João 19, o momento da paixão de Cristo Jesus na cruz, quando ele morre por nós. Então eu vou fazer um pedido a você, você que tem sido abençoado, você que faz parte, você que está sintonizado, você que apoia, nessa data especial, quando a IBNU completa 18 anos, mande o seu presente para a IBNU. Mande o seu presente, a sua oferta, a sua gratidão pessoal. Se de alguma maneira a mensagem, o ensino, a ministração, a atividade, algo que veio dessa comunidade de fé abençoa a sua vida e você se sente feliz, nós pedimos que você envie o seu presente, que certamente vai ser utilizado para a ampliação do reino de Deus, para o cumprimento da missão e para abençoar diversas atividades humanitárias, missionárias, educativas, ligadas à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Então, muita gratidão, Deus seja louvado, e para todos, a nossa grande gratidão aí. Parabéns, IBNU. Ela continue sendo esse grupo, essa comunidade de pessoas, essa comunidade saudável para um mundo melhor e que procurem sempre ser gente que gosta de gente e segue a Jesus. Muito obrigado por ter participado de mais uma celebração da IBNU. A gente agradece que você tenha feito parte conosco desse ato e desse momento de adoração, e agora a gente pede que você compartilhe esse culto, essa celebração com outras pessoas que podem ser abençoadas por meio desse conteúdo, dessas músicas e por aquilo que a gente espera poder alcançar compartilhando a mensagem do Reino de Deus. Pedimos que você faça isso aqui no YouTube, mas também nas outras mídias sociais da IBNU. Obrigado e uma boa semana.